Essa semana toda, desde segunda-feira, na verdade desde sábado, o Senhor começou a falar com a gente a respeito de libertação. E a gente entendeu isso como um tempo novo, algo novo que Ele estava trazendo, e a necessidade de um entendimento disso. De coisas que, desde o começo da minha vida cristã, e mesmo no tempo de ministério, a gente nunca tinha tido entendimento de algumas coisas. E isso trouxe entendimento não só sobre a nossa vida, mas sobre o porquê de muita coisa na igreja. Sobre o que é libertação e a falta de libertação, e como tem demônios andando dentro da igreja. Como os demônios continuam agindo dentro da igreja. De forma muito fácil. Porque a gente vincula demônio, querido, com manifestação demoníaca. A gente vincula demônio com alguém cair endemoniado. Isso seria a mesma coisa de eu dizer que só tem o Espírito Santo se você cair no Espírito. Ou seja, é só uma manifestação aquilo. Quando a gente acredita que Deus só está numa pessoa, você pensa assim, Deus só está numa pessoa se ela cair no chão, se ela for tomada? Não. Você consegue entender muito fácil Deus na vida de uma pessoa através de comportamentos dessa pessoa. Quando você fala alguém é um homem de Deus, você não está falando que ele é um homem de Deus pelo tanto que ele cai no chão. Está falando que ele é um homem de Deus pelos frutos que ele dá, pelo que sai da boca dele, pela paz que eu sinto perto dele, pelo que acontece ao redor dele, pela família. Olhando para essas coisas, você diz, isso é um homem de Deus. E até isso é distorcido, porque a religião coloca que o homem de Deus é quem é o cargo. Então, essa semana a gente estava conversando com uma pessoa, que ela veio falar do esposo que bate nela. E ela falou assim para mim, pastor, um pastor e uma pastora, de fora. E aí ela falou assim para mim, pastor, ele é um homem de Deus. Eu falei assim, o que é homem de Deus para você, filha? Qual que é seu conceito de homem de Deus? Porque ele estava pregando na sexta-feira passada, você está dizendo que ele é homem de Deus? Ele não é homem de Deus, ele é homem do diabo. Isso que está se manifestando dele não é Deus. Ou seja, nosso conceito. E a religião ela faz isso para facilitar nosso entendimento. Ela cria paradigmas para que eu não precise pensar. Quem é homem de Deus? Homem de Deus é quem está em tal lugar, tal cargo. Não precise pensar, não precisa discernir. A igreja católica fez isso tirando a Bíblia do povo. E a igreja evangélica faz tirando o discernimento. Então ela até te deixa ter a Bíblia. Você tenha, mas pergunta para mim que eu te falo o que é. Então homem de Deus e gente de Deus é gente que está na igreja. E gente do mundo é gente que está no mundo. Então se você pegar uma canção do mundo, que um homem faça para a esposa dele, como uma canção de amor, é do diabo. Mas dentro da igreja, uma música em que eu digo, Senhor, eu vou te dar e o Senhor me dá de volta. É prostituição velada, rasgada, diante dos olhos de todo mundo, está aberta, não é nem velada. Não, essa é de Deus, que essa está cantando aqui dentro. E Deus fala, é pelo fruto. Os discípulos estavam andando com Jesus, e quando eles queriam tacar fogo numa aldeia que não recebeu Jesus, Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês pertencem? Vocês estão na minha igreja, vocês são meus obreiros, mas não é o meu espírito que está aí. É outro espírito que está aí. Porque a identificação vem pelo fruto que sai do lado de fora. Ou seja, tem demônios ainda agindo dentro da igreja, através de pessoas, agindo em pessoas, escravizando pessoas. Isso não tem nada a ver com alguém deliberadamente falar, eu quero servir a Satanás. Ninguém fala isso. Se falasse, não estaria na igreja. Estaria servindo a Satanás intencionalmente. Mas a gente serve, por quê, gente? O propósito da tua vida, o que você cumpre na tua vida, sempre vai vir de um legado dos seus pais. Sempre. Seja por aceitação ou por rejeição. Seja porque eu tomei para mim o legado do meu pai, ou porque pela falta de legado do meu pai, eu me rebelei e criei um destino para mim. Toda a história, desde Noé, você vai ver destinos sendo escritos em função do pai. Então Cão cria uma geração maldita por causa do pai. E Sem cria a geração bendita por causa do pai. Esaú e Jacó, a mesma coisa, por causa do pai. Esaú se rebela. Esaú propositalmente vai e casa com filhas de Canaã. E o pai diz, não tome mulheres de lá, ele toma de propósito. E mistura a semente. Por causa do que o pai fez. Certo ou errado, na inocência ou não, mas é sempre por causa do pai.
pelo que eu recebi de trás. Nós somos portais, querido. E quando a Bíblia chama a gente de portais, o que ela está dizendo é que o mundo espiritual entra nessa terra através de nós. Satanás não tem corpo. Quando ele quis conversar com Eva, ele tomou o corpo de uma serpente. Ele não tem corpo, ele precisa de corpos para se manifestar. Deus não tem corpo. Deus precisa de corpos para se manifestar. Então, homens de Deus existem? Sim. O que é um homem de Deus? Alguém que pertence a Deus. Alguém em quem Deus pode se manifestar. Isso é um homem de Deus. Ele não tem cargo, ele cuida da portaria da igreja, ele cuida de carro lá fora. Um homem de Deus. Por quê? Porque Deus se manifesta através dele. Porque quando ele abre a boca lá fora, as pessoas conseguem ver Deus nele. Porque quando ele põe a mão em alguém, as pessoas falam, algo diferente me tocou. Porque ele traz paz. Porque Deus flui através dele. Mas isso só pode acontecer quando eu sou liberto. Eu vou ler um texto que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Lê a partir do 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Até aqui, por enquanto. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, Ele nos fez com autoridade. Idôneos eu tenho direito a isso. Eu não devo nada, eu estou idôneo. Eu tenho direito para participar da herança dos santos, onde? Na luz. Então a primeira coisa, para eu participar dessa herança, eu vivo na luz. E nós falamos sobre trevas muito essa semana. É a primeira coisa, não tem nada em oculto, porque o oculto é moradia de demônios. Ele nos tirou do império das trevas. Gente, trevas a gente ouve, a gente já fala inferno. Treva é lugar escuro. É isso. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Sabe o que Deus fez? Ele deu a condição para que o homem pudesse pegar Jesus, a luz, jogar em cima de todas as áreas escuras. E quando ele iluminava áreas escuras na vida do homem, as trevas saíam e os demônios apareciam escondidos em lugares escuros. Ele deu condição do homem fazer isso. E com isso, Satanás tem que sair, os laços passados têm que ser quebrados. E ele me tira de um império de trevas e me transforma para um reino de luz. Qual a diferença das duas coisas? Império, querido, e diabo ele é imperador. O diabo não é governador. O diabo impõe julgos sobre as pessoas. E nesse texto que está dizendo esse jugo é baseado em trevas. Todas as vezes que algo está oculto na minha e na tua vida, ainda que de gerações passadas, a gente vai falar um pouco disso. Satanás tem uma legalidade, um demônio morando naquele lugar, ele tem uma chave. E ainda que eu clame a Deus e fale, me livre, Deus olha lá do alto e fala, eu sou justo, você realmente deve. E sabe o que Deus fala? Pague essa conta. Mas eu não tenho condições, pegue o sangue de Jesus e pague. Mas para você pagar, você vai ter que pegar aquilo. E falar, eu coloco a luz. Porque o sangue só toca no que está na luz. Você tem ideia que a igreja, lotada de gente adorando a Jesus, louvando a Jesus, e cheio de gente, com laços de sangue passados, na sua e nas gerações passadas, com coisas guardadas que às vezes até desconhecem, e Satanás habitando naquelas áreas, e com legalidade, cobrando dívidas até hoje. 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos verdade. Então ele está dizendo, quando existe trevas na tua vida, quando existem áreas que estão ocultas, e de novo, elas podem estar ocultas aqui, ou através de legalidade dada pelos pais. Andamos em trevas. E aí nós dizemos, a gente anda com Jesus. Ele diz, é mentira. Você não anda comigo. Mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Então o sangue de Jesus só purifica se eu ando na luz? Sim. Ele não está falando, queridos, sobre eu conversar e orar com Deus. Ele está falando sobre o meu caminhar ser debaixo de luz. Você tem que entender que o mundo espiritual ele é legalista. Deus não é legalista. Deus, você vai orar com Ele, com pecado escondido, com uma dor, com vício, com coisas que você não consegue vencer. Deus chora com você.
Senhor, eu não quero fazer isso, me ajuda, Pai. Deus fala, eu sei, filho, ele te abraça, ele chora junto ali dentro. E ele fala, mas só você pode se libertar disso, porque eu sou justo. Só como a gente não teve pai, ou não teve referência correta de pai, quando Deus vem e abraça a gente ali, a gente acha que Ele está validando nosso comportamento. E está dizendo, está tudo certo. Eu entendo você, filho. Eu entendo, mas você deve. E eu sou pai de gente correta. Vai lá e paga o que você deve. E não é porque eu fico te acusando, porque eu não acuso. Quem acusa é Satanás, não eu. E durante uma vida toda de escravidão, em alguma área da vida, o que acontece com a minha vida? Porque eu sou escravo, mas eu sinto Deus. Eu sinto Ele, eu vou orar, Ele vem e fala comigo, Ele até me usa, tem dom sobre a minha vida. E como a gente foi rejeitado, como a gente não teve pai lá atrás, cada afago que a gente recebe de Deus, a gente toma aquilo como validação de comportamento. Porque a vida inteira ninguém validou o que eu fiz, todo mundo falou que eu não prestava, tudo que eu fazia não estava bom, então eu estava sempre tentando fazer mais. Então quando o pai vem e me dá um dom, me dá um talento, ufa, ele me ama. Porque eu vinculo amor com aprovação. Eu vinculo o abraço, o toque, com gostar do que eu faço, com a minha pessoa. E por isso que muitos entram para o homossexualismo, para a prostituição. Muitas meninas acabam entrando nesse caminho, porque não foram amadas. Então, quando alguém toca, ela fala, ele me ama. Ainda que haja violência, agressão, abuso moral, ainda que haja qualquer coisa. Ela fala, mas ele me ama. Foi o que aconteceu com essa pessoa que estava conversando. Você nunca foi amada. Então agora você acha até que ele é homem de Deus. E você percebe que você vê Deus desse jeito. Essa mulher olha para Deus, como ainda que ele me bater, Ele é Deus, Ele me ama. Não, isso não é amor. A carência do toque gerou nela esse vínculo. Gálatas, no capítulo 1. A carta de Gálatas é o povo tentando escravizar de novo. O povo já era livre. E de repente começa a se ver escravizado outra vez. Eles começam a se submeter a homens que começam a trazer jugo em cima de um povo todo rejeitado. Gálatas capítulo 5 diz assim: foi para a liberdade Cristo nos libertou. É uma coisa meio doida você pensar nisso. É óbvio. Eu fui liberto para ser livre. É tão óbvio que você tem que questionar, mas por que isso está na Bíblia então? O que Deus está dizendo aqui é que não obrigatoriamente a liberdade que Ele me deu, me libertou. Ele está dizendo que esse foi o propósito. Eu te libertei para que você seja livre. Então quando você vê Gálatas, a partir do capítulo 1, ele vai dizer, eu estou assustado que vocês estão se deixando prender de novo. Queridos, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele não limpa todas as áreas da tua vida. Porque a gente tem mania de acreditar, Jesus morreu, e esse foi o conflito quando Deus começou a falar a respeito de libertação. Jesus morreu, pagou o preço todo, então tudo está quebrado. E eu vou lá e falo, em nome de Jesus, quebra as cadeias. Tá bom, você proclama isso, mas a tua vida é toda amarrada. Você se vê cometendo os mesmos erros do seu pai o tempo todo. Você consegue ver na tua vida as marcas do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, do que aconteceu no passado. Você começa a olhar para a tua esposa e falar, meu Deus, a tua mãe. E você vai virar ela. Eu não estou nem falando da aparência, eu estou falando do comportamento. E como é que então a tua mãe, que era presa na idolatria, presa na prostituição, presa no ocultismo, como é que alguém consegue olhar para você e continuar vendo a tua mãe em você e não ver Cristo? Se você foi lavado no sangue, por que isso acontece? Se eu nasci de novo, aceitei Jesus, por que isso acontece? Porque os laços não foram quebrados. A gente leu aqui Isaías 61, que é a profecia do Messias. Que ele viria para abrir os olhos de cegos, para quebrar cadeias, para abrir porta dos cativos, ele ia fazer tudo isso. Aí a continuação do texto, e esses que fossem livres, iam consertar tudo que foi assolado pelas gerações passadas. O que Deus me deu e te deu foi autoridade para quebrar tudo o que aconteceu lá atrás. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos.
E começa a narrar os 10 mandamentos. E no segundo mandamento ele fala sobre idolatria. E no fim do versículo ele fala assim: porque eu sou Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus está dizendo assim: o que teu pai, o que teu bisavô realizou lá atrás, dá legalidade para Satanás cobrar a dívida até 4 gerações adiante. Nossa, mas como assim? Eu não tenho nada a ver com isso. Se você não tivesse nada a ver com isso, você não estaria vivo. Porque o fôlego de vida que você tem hoje, você herdou de Adão, foi ele quem recebeu. O direito que você tem de chamar por Jesus, de clamar, de se relacionar com Deus, você herdou em Cristo. Você também não teria direito hoje. Deus é justo. A mesma bênção que te dá direito. Por que você pode fazer uma faculdade e aquele menino que está no semáforo não pode? Por quê? Por que você pode fazer medicina, fazer qualquer coisa, e o rapaz que está lá no semáforo pedindo moeda não pode? Quem te deu condições disso? Quem te conduziu a isso? Teu pai. E Deus fala, tá certo. Ah, Deus é injusto porque ele está pedindo moeda no semáforo? Deus fala, muito pelo contrário, é justiça. Eu dei ao pai de vocês lá atrás, ao pai do pai do pai, a liberdade e a capacidade para que ele construa um legado para os filhos, e eu sustento o legado dele. E glória a Deus por isso, porque se hoje eu posso clamar por Jesus, é porque cada vez que Satanás tenta nos acusar sobre o direito à legalidade do sangue de Cristo, Deus fala, não. Eles têm direito ao sacrifício que o pai deles fez lá atrás. Deus, Cristo, Deus Filho, na cruz. E ele fala, não, herança eles têm direito. Só que quando aquele está fumando cola, cheirando cola, fumando pedra na rua, ah, que injustiça, Deus, por que não cuida? Ele fala, é a mesma lei. Os pais deixando para os filhos, dos dois lados, querido. Os filhos de Abraão até hoje, colhendo bênção, ainda que eles não semeiem hoje, ainda que eles nem reconheçam Cristo hoje, mas estão colhendo. Por quê? Porque Deus, quando olha do alto e vê eles, Deus não vê eles, Deus vê a cara de Abraão na cara de cada um deles. Filhos de Abraão. Eles não são chamados filhos de qualquer coisa. Eles são filhos de Israel. Filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Isso vale para o lado bom, mas vale para o lado ruim. Toda a legalidade que seus pais deram na vida de vocês entrou um dia e começa a gerar frutos na nossa vida ao longo da vida, porque aquilo vai abrindo caminhos. Meu pai me rejeitou, e a rejeição começa a gerar algo em mim, e aquilo se torna uma casca de orgulho no momento da minha vida. E o orgulho começa a gerar outros pecados, e esses outros pecados não são confessados, porque o orgulho entrou. E aí cada pecado desse que vai entrando na minha vida é mais uma área escura e mais um demônio que pode se apossar. Porque se o rei da glória entra por portais, o rei das trevas também. Em todo lugar escuro ele entra. Então se eu digo que quando eu abri meu coração, você não diz isso? Eu abri meu coração para Jesus vir morar, não foi isso? E o que é abrir o coração? Aquele que confessa que ele é o Senhor, não é isso, gente? Quando eu confesso, eu abro meu coração e falo, Senhor, um dia você fez uma oração em alguma igreja. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que eu sou teu, eu confesso. O que você está fazendo? Abrindo, trazendo luz, e você faz isso confessando com a tua boca. Lá na frente, na igreja, não é? Diante de todos. Você abriu uma área. E aí quando você acaba com aquilo, o que eles falam para você? Jesus veio morar em você. E é verdade? É verdade. Eu acabei de abrir áreas da minha vida. Onde está a luz, ele está lá, como a gente acabou de ler em João. Tá bom. E naquele dia que eu pego uma área escura da minha vida, e pego um portal, porque eu sou um portal, e eu pego uma área de portal, e cubro, e escureço. Sabe o que eu acabei de fazer com aquilo? Ou o dia que o teu pai fez isso na infância. O dia que teu pai gerou um filho fora do casamento, adulterou, se prostituiu, roubou, matou. O dia que teu pai lá atrás fez isso e encobriu. Sabe o que ele fez? Satanás, eu te aceito em nome das trevas. Vem habitar, porque existe um lugar para você habitar aqui. Nós somos portais, querido. Nós manifestamos mundo espiritual o tempo todo. Você conhece uma árvore pelo fruto. O que sai dela faz eu entender a essência.
Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 5. É o demoniado mais famoso do mundo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Até aqui por enquanto. Quando Deus começou a falar a respeito de libertação, o primeiro texto que veio na cabeça é esse homem. E eu não toquei nesse homem e nesse texto desde que Deus começou a falar, e a gente começou a ministrar sobre isso essa semana. Porque eu entendia que tinha algo. Essa figura na Bíblia, querido, ela representa tudo o que a gente falou durante todos esses dias. A morada de demônios. A hereditariedade. A maldição que vem lá de trás. Jesus se move de um lugar a outro para ir tocar na vida desse homem. E quando ele chega naquele lugar, o demônio é que vai de encontro a ele. O demônio é quem procura Jesus. Só que quando começa a narrar a vida desse homem, a Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. Ele morava num cemitério. E ele andava por montes, gritando, clamando, mas a habitação dele era em cemitério. Cemitérios, naquela época, eles eram construídos na beirada das cidades, e toda a família sepultava os seus mortos naquele lugar. Tanto é que esse aqui, quando você lê a história toda, ele fica na beira de um penhasco, né, na beirada do mar já. As pessoas não habitavam ali. Tanto é que porcos eram cuidados, as manadas ali. Esse homem é a figura de quem ainda vive e se relaciona com os antepassados. Os demônios desse homem tinham origem em todas as gerações passadas dele. O lugar da habitação desse homem é cemitério. Você consegue entender isso? As maldições passadas sobre a vida desse homem. Então não é só que ele era um endemoniado. Ele era um endemoniado e a vida dele, o estado de vida dele, o assento desse homem era nos cemitérios. Não é que as pessoas o rejeitaram para lá. Porque, querido, um endemoniado, como o próprio texto diz, eles não conseguiam prender ele. Ele não estava ali porque prenderam ele ali. A Bíblia diz que prendiam ele com correntes e nada conseguia segurar esse homem. A vida dele estava ligada e amarrada nos erros dos pais. Mas o demônio estava nele. Ele era quem se machucava, se feria o tempo todo. Ninguém machucava esse homem. Ele se machucava. Ninguém batia nesse homem. Ele se batia e se agredia. Em função dos erros dos pais. Do que não foi quebrado e sarado lá de trás. Cada vez, querido, lá atrás, que o teu pai e tua mãe cometeram um erro, e que deram legalidade a Satanás por não confessar o erro, Satanás pegou aquilo e falou, eu vou visitar lá na frente. A Bíblia diz, o vosso pecado vos há de achar. O que vocês estão fazendo agora vai visitar vocês em algum momento da tua vida. E não tenha dúvida disso. E a gente começa a entender isso à medida que a gente traz luz em cima dessas coisas. Coisa que a gente não compreende às vezes. Eu vou contar um testemunho da Regiane. Ela autorizou a falar para que vocês entendam do que eu estou falando. Na sexta-feira, a gente teve um culto aqui a respeito de heranças familiares. E falamos sobre isso. Sobre o peso da herança dos pais. E a Regiane, no fim, me procurou e ela estava chorando. E ela falou que ela teve, há uns dias, umas semanas atrás, alguns sonhos que toda noite se repetiam, o mesmo sonho. Ela sonhava que ela estava tendo uma relação homossexual com outra mulher. E ela era o homem da relação, naquilo que ela via. E ela era quem tocava. E aquilo perturbava muito ela não entendia porque ela estava tendo aquele sonho, chorava, angustiada. E aí no dia que a gente estava ministrando, Deus trouxe luz sobre aquilo para ela, trouxe entendimento. Quando ela fez o primeiro ultrassom da Olivia e descobriu que era uma menina, ela chorou muito, porque ela queria um menino. Ela estava esperando o menino e foi um baque não ser o menino. E ela falou que ela chorou muito e ela disse com a boca algumas vezes, eu queria um menino, eu queria um menino. E o que Deus estava mostrando para ela naquele sonho era o que o diabo tinha armado para a Olivia daqui a alguns anos. Ela estava vendo a Olivia no sonho dela. Mas por quê? A Olivia não está guardada no sangue? Tá, lógico que está. Porém, a Olivia só tem direito a isso porque ela anda debaixo da autoridade de quem? Deles. Quando ele abre a boca, quando Miqueias abre a boca e fala assim,
Eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus. Você acha que isso tem poder? Sim ou não? Sim. E você faz. Eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus. Quando você cria caminhos para os teus filhos dentro da sua casa. Você não vai assistir isso, você não vai ver isso. Vamos fazer oração de manhã, vamos fazer isso. Quando você faz essas coisas, você entende que isso é uma semente na vida do teu filho? Sim. Você crê nisso. E que Deus vai abençoar isso. Mas quando você abre a tua boca para amaldiçoar o teu filho, por que tem um peso diferente? Não tem peso diferente. A mesma boca abençoa e amaldiçoa. A mesma boca que fez com que Sem gerasse Abraão, que gerasse Jesus, fez com que Cão se tornasse uma semente maldita em cima da terra. Isso através de palavras e de atitudes. Quando a Regiane disse com a boca dela, eu quero menino, eu queria menino, eu queria menino, Satanás falou assim, pois não. A mãe está dizendo, eu quero. Ele olha para Deus e falou, você entendeu, né? Ela é dona e ela quer. E o pai fala, tá bom. Ela que não teve sabedoria, ela que abriu uma porta. E Satanás pegou aquilo e sabe o que ele vai fazer com aquilo? Enfiar aquela chavinha no bolso e ir embora. Não fala nada. E Olivinha cresce, lacinho na cabeça, brinquinho, uma menininha linda. Na igreja, firme na igreja e tal. Quando ela está com 13 anos, 14, ela começa a manifestar algumas coisas. Satanás fala, está na hora, vamos lá. E começa. Ao longo de toda a infância dela, Satanás começa a soprar coisinhas. Que o pai não sabe, a mãe não sabe. Mas quando ela está vendo um jogo de futebol com o pai, para o pai é só um joguinho. Para Satanás, ele sopra mais um negocinho no ouvido. E ele vai acumulando sementinhas ali dentro, baseado em uma legalidade que foi dada lá atrás. E está guardada. Porque Satanás age em trevas. Deixa quieto. Deixa quietinho aí. E aí quando ela tem 14, 15 anos, e começa a vir para fora, tudo que foi semeado e cultivado, da mesma forma que você quer que o teu filho com 14, 15 anos, comece a profetizar, às vezes até antes, isso não vai acontecer por instalar de Deus, vai acontecer por tudo que foi semeado desde pequeno. Samuel se torna o maior profeta da história de Israel até aquele momento, profeta, juiz, rei. Ninguém fez esses 3 papéis na história da Bíblia, ele fez os 3 papéis. Sabe por quê? Porque desde que ele sai do peito da mãe, ele é entregue na mão de Eli. É pelo que começou ali no leite. Desmamou, vai para a mão de Eli. Aquilo que é gerado em Samuel é que começou lá atrás. Satanás age do mesmo jeito, só que nas trevas. Lá atrás ele pegou uma palavra da Regiane, e aí ele vai, cuidando dessa criança, desde cedo. Aí quando ela faz 15, 16 anos, o pai e a mãe descobrem. Ela fala, eu não aguento mais. Eu sou, mãe, é disso que eu gosto. Aí sabe o que acontece com os pais? Vão para a igreja. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Eu queria essa menina na igreja. Eu fiz e acontecia. Aí é anos de choro. E clamando por misericórdia de Deus. Para que Deus tenha misericórdia da minha filha. E você pergunta, por quê? E ninguém tem resposta na igreja. Por quê? E o pastor vai ficar tentando te acusar e dizer, vocês erraram em algum lugar. Eu não sei. Ela... Aconteceu quando essa menina ainda estava no ventre, uma palavra lançada. Satanás pega aquilo. Muitas coisas que nós sofremos e passamos, que os teus filhos passaram, você não sabe, mas veio lá do ventre, veio da geração anterior, de uma palavra que foi dita. Você não vai dar em nada. Você é um idiota. Cale a boca. Qualquer coisa desse tipo. Que a mãe e o pai disseram um dia sobre a vida desse filho. E Satanás falou, é? É. Obrigado, é tudo que eu preciso. Uma palavra. Você tem ideia que Deus criou o mundo através de uma palavra? E Deus colocou essa capacidade de palavra dentro de você? Porque Ele te deu a mesma autoridade? É que nós somos filhos mimados. Deus é pai, Ele vai fazer. Ele me ama. Então num dia eu faço o que ele quer, no outro dia eu faço o que o diabo quer, e eu sei que não é bom, mas é o que eu quero, Deus me perdoa, e pronto, eu vou acumulando maldições em cima da minha vida ao longo da vida, amarrado. E Satanás, como dono da venda, com a caderneta desse tamanho de coisa que você deve, de coisa que teu pai deve, e ele está com a caderneta lá. Sabe o que acontece nessas fazendas no interior do Brasil? Acontecia mais antes, que você ia trabalhar lá, e você tinha que comer lá, e você nunca conseguia pagar a conta. Trabalhava, não conseguia pagar a conta.
E aí você entra na igreja e conhece Jesus. E Jesus inunda o teu ser. Você chora, meu Deus, pastor, é Deus. Todo mundo aqui já, em algum momento, a maioria já me abraçou para chorar. Que Deus, é Deus mesmo. E você sai no outro dia, você continua escravo. Por quê? E aí quando você se confronta com a palavra, você se fere e se machuca. Porque você não consegue entender por que essa palavra não me transforma. A Bíblia fala que esse homem se feria com pedras. Ele se cortava com pedras. Pedras fala de leis. Ele lê a Bíblia e começa a ver mandamento. Não adulterarás, não farás deuses, não mentirás, não isso. E aí quando ele lê a Bíblia, aquilo acusa e o fere o tempo todo. E ele, eu não sei porque eu não consigo. E isso aqui, ao invés de me encher e me fazer crescer, me fere. Cada vez que alguém abre a Bíblia e fala o que eu deveria ser, quando Jesus me habitou, isso é uma flecha no meu peito, porque eu não consigo ser isso. E sabe por quê, querido? Porque você está lidando com isso e andando com pedras na mão e morando em cemitério. E não tem alguém que consiga te amarrar e fala assim, não farás outros deuses diante de mim. E isso que foi um peso que te colocaram, você arrebenta. Não conseguem te conter, a doutrina da igreja não consegue te conter. E nunca conseguiu. E quanto mais rígida a igreja, mais tradicional, pior é. E por isso tem tanto hipócrita dentro da igreja. Porque estão tentando amarrar pessoas na igreja. Prendê-las. E Jesus diz, o meu jugo é suave. O jugo que deram para vocês até hoje foi quebrado. Ele era pesado. O meu é suave. Mas como não conseguem conter o que sai de você, e nem você sabe o que sai de você, eles tentam te prender. E aí você arrebenta e não consegue viver no meio deles. Porque você vive em cemitério, você ainda vive herança e legado dos seus antepassados. E sabe o que seus filhos vão receber? A mesma herança e legado dos seus antepassados. E os seus netos. Porque Satanás continua visitando a terceira e a quarta geração. Cobrando dívidas que não foram pagas. Ontem nós oramos aqui, e uma das coisas que a gente falava em oração. Satanás, você está dizendo que tem uma dívida, que alguém te deve mesmo. Realmente, o pai lá atrás fez isso. Essa dívida está sendo paga agora, está o sangue de Cristo. Está paga. Nunca mais cobre dele. Pronto, acabou. Porque essa dívida foi paga. Só que a Bíblia está dizendo lá em 1 João, que nós estamos perdoados se andamos na luz. Quando essas coisas são trazidas à luz, elas são perdoadas. Tem gente lá atrás, essa semana eu conversei com muita gente, gente com histórico de homicídio na família lá atrás. Gente com histórico de prostituição. Gente com histórico de adultério, de promiscuidade, de feitiçaria, de umbanda, lá de trás. E o diabo visitando a geração aqui, sabe por quê? Porque eu cheguei diante de Jesus e falei, eu entrego minha vida para Jesus. E você entrega mesmo. O problema é que você não consegue lidar com um monte de consequências na sua vida. E você passa a vida brigando com as consequências. Eu não consigo. Pastor, é tão difícil quando eu vejo eu estou arrebentando meu filho de pancada. Eu não queria. Jesus, me ajuda. E não vai, não consegue. E prendem, e você tenta se prender com grilhões. Eu não vou fazer, porque não é natural de você. O natural é fazer. Então você se prende com grilhões, e aí você não aguenta, estoura o grilhão e faz de novo. Por quê? Porque eu vivo em cemitérios. Eu vivo no legado dos antepassados. Eu ainda estou praticando sem saber o que aconteceu lá atrás. O tempo é curto, nós falamos de muita coisa essa semana sobre consequências que podem vir sobre a vida. Enfermidade em função de idolatria. O Salmo 115 fala, tornem-se iguais a eles os que os adoram. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não sente cheiro, tem olho e não vê, ou seja, um corpo que as funções não funcionam. Enfermidades visitando filhos em função de idolatria dos pais. Pais que lá atrás entregaram a cabeça a demônios. Santos de cabeça, demônios. E aí nos filhos vê perturbação, vê dislexia, vê filhos que não conseguem prestar atenção nas coisas, filhos que têm problemas na cabeça, filhos que são deprimidos, opressão, loucura. Por quê? Eu vou entregar a cabeça para um demônio lá atrás. E se meu avô lá atrás tivesse liberado bênção, toda a minha casa estaria comendo de bênção até hoje, porque Deus ia ter prazer em cumprir isso, mas Satanás pegou o outro lado também. Querido, você precisa entender que, não, isso não é não.
Deus não é assim não. Então me explica, por que os judeus até hoje são o povo mais rico da terra? Se são promíscuos. Se sequer aceitaram Jesus. Por quê? Porque o pai deles lá atrás semeou um sacrifício que anda até hoje. A Bíblia diz que a oferta de Abel fala até hoje. A semente que Abel plantou lá atrás fala até hoje. E a de Caim também. O sangue clama desde a terra. Da mesma coisa que a oferta que foi colocada no altar, clama desde o altar. Aquilo que foi praticado lá atrás, grita no mundo espiritual. E demônios tomam aquela chave para te acusar. E quando eu digo te acusar, não tem nada a ver com você se sentir acusado ou não. Porque sentimento de acusação é emocional. Eu posso lidar com isso. E a última coisa que Satanás quer é ficar te apontando o dedo na cara. O que ele quer é que eu me assente, me acostume com aquilo. Ah, já passou. Foi lá atrás. É isso que ele quer. Porque ele continua com a legalidade para colher o fruto daquilo. Quando Deus fala para a gente arrancar, é para a gente arrancar raízes de amargura, não é isso? Não é planta. Sabe por que não é planta? Porque o que é visível eu tiro. Já tiramos. Eu tirei o cigarro. Eu lutei para tirar a droga. Porque é visível. A raiz que gerou cigarro e droga, eu não arranco. Porque eu nem sei de onde ela veio. Raiz de sementes que foram plantadas em gerações passadas. E a minha luta, a vida inteira, é para ficar olhando quando aquilo vai brotar e correr lá e cortar um pedacinho antes que as pessoas vejam. Eu vou acordar cedo e correr lá, ver se não está brotando de novo e tirar. E clamando a Deus, quem é que vai me livrar disso, Senhor? Até quando vai isso? E a minha preocupação é sempre de tirar e não deixar vir para fora. Mas aqui dentro aquilo está arraigado e eu vou para o céu. Eu vou porque eu entreguei minha vida para Jesus. Porque eu convidei Ele para ser meu Senhor e Salvador. Só que a tal vida e vida em abundância, eu nunca tive e nunca vou ter. Porque essa provém de regeneração, não de aceitar Jesus. É esse homem que depois que ele é liberto, ele consegue lidar com a palavra. Ele usava a palavra para se cortar. Ele se feria com a palavra de Deus, pedras. Andando em cemitérios, sem conseguir se prender às tais doutrinas que tem que fazer, e ele se cortava com a palavra, e se feria. Não pode ver pornografia, ele se machuca, porque cada vez que ele lê aquilo, machuca ele, porque ele não queria, tá vendo? E aquilo corta ele. Quando ele encontra Jesus, e Jesus arranca dele uma legião. Querido, cada vez que alguém na tua casa, ou na tua família, ou na tua descendência, acender uma vela, ele estava convidando um demônio. Cada vez que alguém na tua casa, na tua família, foi até um cemitério, em honra a um morto, ele estava levantando um demônio. Isso é sério. Cada vez que você mete uma cruz, com um Cristo ali em cima, um demônio habita naquele lugar. Um demônio. Não é só religiosidade. Porque ele profetiza Cristo morto. Você não é salvo porque Cristo morreu, você é salvo porque ele ressuscitou. A tua vitória está na ressurreição e não na morte dele. Quando ele consegue manifestar Cristo morto ali, ele está dizendo e profetizando e manifestando o que ele gostaria, que é a falta da autoridade de Cristo para cobrir meu pecado. Ele continua morto. E a igreja tomou isso como uma reverência, uma qualquer coisa a Jesus, uma homenagem. Enquanto que profetizou algo dentro daquela casa. Por isso que o que mais tem é católico, principalmente no final da vida, deprimido. E me mostre os alegres. É família cheia de gente doente. Me mostre os sãos, os prósperos. Por isso tem tanta coisa escondida. Tanto padre promíscuo, tanta prostituição, tanta coisa, tudo no oculto. E a primeira coisa que acontece com esse homem, quando Jesus arranca os demônios dele, ele senta e começa a ouvir Jesus falar. Começa a receber a palavra. E ela já não machuca mais. Ela já não vem mais como pedras, como uma lei. Faça,
Está dentro dele agora. E aí Jesus fala, sai do cemitério agora. E ele sai. E agora ele volta para aquela família de onde ele foi tirado. E o que esse homem vai pregar? O que esse homem vai falar? Ele vai mostrar a vida dele. E quando a família olha para a vida dele, ela consegue ver tudo que a família nunca viu dentro da própria família. Enquanto que a nossa tentativa, depois que a gente converte, é de pegar a Bíblia e ficar cumprindo a Bíblia no meio da nossa família, para tentar converter a nossa família. E Satanás vem no teu ouvido e fala, quem é você para querer falar de Jesus? Quantas vezes já falou isso para você? Quem é você para querer estar falando isso, meu filho? Eu sei o que acontece, eu te conheço. E você não tem autoridade para falar, porque a palavra machuca você. Como é que você consegue despejar isso sobre os outros de forma suave e doce? Se em você ela te corta. Se em você o cumprir é andar amarrado e preso, porque não é natural. Não flui naturalmente. Para eu obedecer é uma luta. São cadeias que me colocaram. E por isso eu obedeço. E não porque Cristo está em mim e a submissão é prazerosa. Mas porque eu me prendi. Mas tem vezes que eu arrebento essa cadeia e falo, aí já foi demais. Aí eu quebro a cadeia e volto para o cemitério. E volto a manifestar o meu avô, o meu pai, meu bisavô. E falo, você que é assim. Eu sou fruto de alguma coisa. De algum lugar eu sou fruto. Eu não fui feito em mim mesmo. Isso veio de algum lugar. O que eu tenho autoridade para fazer, ao longo da minha vida, é em cima disso, começar a praticar pecados e atrair mais demônios sobre mim. A história da Olivia. A Olivia, quando fizesse seus 15, 16 anos, dentro do corpo dela ia começar a se manifestar um desejo por algo. E ela conhecia Jesus. E ela vai ter uma escolha. E não é que ela deixou de ser responsável, ela é responsável. E iria para o inferno, porque ela seria responsável. Não é que ela vai para o céu porque a mãe que errou, não. Você tem conhecimento, Olivia. Só que agora a luta que essa menina vai travar a vida inteira para quebrar algo dentro dela que grita é a mesma que esse homem travava no cemitério, de ter que negar aquilo que está nela, e a palavra ia cortá-la. Por isso que os homossexuais se afastaram da igreja, porque quando eles chegam e ouvem a palavra de que é pecado, a palavra é uma pedra que corta. Mas isso não os isenta, porque eles têm conhecimento. É a promiscuidade do seu antepassado, que se tornou hoje na vida de uma criança e de uma adolescente, de uma jovem, um desejo desenfreado por sexo. Relações promíscuas, e ela não quer aquilo. Ela não quer, mas ela vai para o inferno por causa daquilo, mesmo não querendo. Ou ela vai se colocar debaixo de Jesus. E esse rapaz, essa moça vão lutar com aquilo a vida toda e por muitos e muitos anos. Me livra disso, Senhor, me livra de um caminho que era para ser muito mais suave, se os pais tivessem liberado bênção ao invés de maldição. Por que a gente não faz isso na maioria das vezes? Por causa da reputação. Porque eu não quero manchar minha reputação. Eu quero manter o meu nome, eu quero manter a minha aparência. Ainda que os meus filhos morram. E eu não falo isso com a minha boca, mas isso é a verdade. Eu tenho entendimento de que meu filho vai pagar, meus filhos vão colher frutos. Mas é lá na frente. Ezequias falou isso. Seus filhos vão morrer, vão ser escravos, porque do que você fez. Ele fala, mas vai ser na minha geração? Ou vai ser depois que eu morrer? Vai ser depois. Então tá bom. Ele só confessa o que a gente não confessa. Vai ser depois. Eu não abro mão de assistir algumas coisas na televisão, ainda que isso faça mal para os meus filhos. Mas eu gosto tanto, vai. Aí você fala, tá bom, é uma escolha sua. Libere sobre seus filhos. E lá na frente paga o preço. Seu filho, talvez seu neto, você nem sabe. Avós que chegam no fim da vida e agradecem por estar morrendo de tanto desgosto que eles estão vendo nos netos. E na verdade foi o próprio avô que plantou aquilo. E nunca teve coragem de confessar o que ele fez lá atrás. Avós com histórico feio, sujo na família. Avós que se prostituíram enquanto eram meninas. Encontrou um homem num prostíbulo. E aquele homem tirou ele de lá e falou, a gente nunca mais vai tocar nesse assunto. Tá bom. E filhos são gerados em um útero sujo. Um ambiente que já foi lugar de prostituição. Um ambiente onde abortos já aconteceram. Gera as gerações seguintes. E aí você tem netas
manifestando prostituição, promiscuidade, vários namorados, várias relações, e a mãe quer matar a menina. Da onde veio isso? Eu nunca fiz isso. Da onde veio, minha filha? Isso veio de algum lugar. A cobertura, o que te gera não é a igreja, é o teu pai e tua mãe. A igreja traz ensino, traz doutrina, traz cuidado, traz proteção, traz correção. Mas o que gerou aquilo dentro de você, você pode estar sendo criado aqui dentro, mas ainda está projetando comportamentos e frutos do que foi semeado lá atrás na vida. E que alguém lá atrás falou assim: não toca mais nisso não, está tudo certo, está tudo bem. Você levanta até hoje o nome de um sangue que foi derramado há 2000 anos atrás para te cobrir. Você acha que Satanás não vai clamar por um sangue que foi derramado há 30 anos? Você acha que não? O de 2000 anos vale, o do ano passado não vale, o de 2 anos não vale. Onde você está com a cabeça? Ele requer esse sangue. Todas as vezes que você se uniu com uma prostituta, e quando eu falo prostituta, não necessariamente uma profissional, se é que isso é profissão, né? Todas as vezes, quando eu me deito com uma mulher, quando eu me deito com um homem, a Bíblia fala que eu me faço um. Eu me fiz um, eu sou um com ela. E eu saio dali trazendo um pedaço dela, e ela levando um pedaço de mim. Isso quer dizer que tudo que manifesta na minha carne, a partir dali, nas minhas gerações seguintes, traz um pedaço dela. Porque eu sou uma carne com ela. A Bíblia diz que quando você se deita com a prostituta, você se faz um com ela. Querido, isso não está escrito por estar escrito. Isso tem um sentido espiritual. Se fará um, o homem sairá da tua casa e se tornará uma só carne. Isso tem um peso no mundo espiritual. E enquanto eu não me desvinculo dessas carnes, enquanto eu não me desvinculo dessas almas que se uniram às minhas descendências, as minhas gerações, colhem de frutos que eu nem sei de onde está vindo. Eu não sei a sujeira de que lugar está vindo. E eu preciso entender que se eu acredito isso para o lado bom, se eu acredito que Deus toma e Deus faz por causa de um sacrifício de 2000 anos, eu preciso entender que o diabo também quer. O da semana passada, o do mês passado, do ano passado, da geração passada. Não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus é justo. O mundo espiritual é um mundo de equilíbrio, de equidade, de justiça. E ele requer. Eu contei aqui para vocês sobre os gibeonitas. Josué uma vez fez uma aliança com o povo, sem consultar Deus. Deus não queria aliança com aquele povo. E ele fez. O que Deus falou, então tá bom. Deus não falou assim, quebra a aliança, vai lá e fala que não vai ter mais. Ele falou, você fez, cumpre. 400 anos depois, Saul quer matar aquele povo. E mata quase todos. Dizendo que era para Deus. Mas ele mata o povo. Depois de uma geração, a geração de Davi. Na verdade a mesma geração de Saul, mas anos depois, Saul já tinha morrido. Vem seca sobre a terra. Saul fez uma coisa errada, debaixo de um governo que Deus já tinha rejeitado. Deus pega Davi, coloca Davi no trono, Davi está na plenitude do governo, bênção de Deus em cima de Israel, tudo em paz. De repente, fome na terra. Durante 3 anos o povo começa a passar fome. Como eu falei, não é que a colheita começa a baixar, eles estão com fome, não tem o que comer. E Davi fala, mas por quê? Está tudo certo aqui. O Senhor já cobrou o meu pecado, a gente está fazendo tudo direito. Ele vai falar com Deus. Por que, Senhor? O Senhor fala, porque Saul fez isso. Mas eu estou passando fome agora porque Saul fez. Saul fez, Satanás não cobrou a conta. Satanás pegou aquilo e pôs no bolso. Agora, Satanás levanta uma carta de dívida. Está me devendo, estou precisando de um dinheiro, eu vou usar aquela carta de crédito que eu tenho. Está aqui. Vem a fome. Deus não vem dizendo assim, Davi, eis que te digo, virá fome porque Satanás vai te cobrar, vai lá pagar a conta. Deus não se antecipa, a fome vem. E Deus está olhando e o povo com fome, e Deus não fala nada. Davi fala, pera um pouquinho, deve ter alguma coisa errada. Davi não fala assim, faz parte da vida, no mundo tereis aflições, deve ser isso. Ele fala, não, tem alguma coisa errada. O primeiro ano eu até entendi. O segundo, eu falei, tem coisa errada nisso. No terceiro, não, Deus, o que está acontecendo?
Não é natural. Não é natural que a minha vida não avance. Não é natural que eu estou na igreja há tanto tempo, entreguei minha vida para o Senhor, eu não consigo ter uma carreira, eu não consigo ter uma profissão, eu não consigo me firmar, eu não consigo ser provedor, eu não consigo ser esposa submissa. Tem alguma coisa, pai. É isso que Davi vai falar com Deus. Isso não está certo. Não é isso que Jesus disse que ia acontecer. E aí Deus fala, sabe por quê? Porque a geração passada quebrou uma aliança. Paga a conta. Davi manda chamar os descendentes dos gibeonitas e falar, ó, a gente está devendo para vocês. Como é que a gente paga? Fala, a gente quer 7 filhos de Saul. 7 descendentes de Saul. Ele fala, tá bom. Pega 2 filhos e 5 netos. Entrega na mão dele e fala, matam todos no mesmo dia. Matam no dia da colheita. Porque quando eles se dispõem a consertar, a terra começa a brotar. A terra já começa a gerar ali. O sacrifício que eles entregaram, aqueles 7 homens, são mortos no dia da colheita de cevada, a Bíblia fala. Só que para estar colhendo aquilo quer dizer que já tinha sido semeado. E já estão colhendo no dia que estão entregando. Porque tudo começa quando eu volto em Deus, com disposição de falar, então me mostra. Quando a Bíblia diz que Davi tem um coração segundo o coração de Deus, é a oração do Salmo 51, querido. Vamos ler esse salmo. Engraçado que a gente faz algumas orações para Deus e numa ignorância sem tamanho. Meu povo perece por falta de conhecimento, não perece por falta de Deus, não perece por falta de ir na igreja, perece porque não entende. Não entende o que está escrito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Até aqui, sabe o que ele está dizendo? A minha formação já foi feita em pecado. A minha mãe já me gerou em pecado. Mas porque a mãe dele era uma prostituta? Não. Tem coisas do meu pai que já vem sobre a minha vida. Da minha mãe, desde quando eu fui formado, eu já fui formado errado. Por isso quando eu chamo a descendência, ele chama a descendência de Davi, não de Jessé. É da casa de Davi que eu trarei Cristo, não da casa de Jessé. Deus está dizendo, em Davi, eu vou purificar, eu vou remir o que passou. Eu vou começar do zero. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. A verdade que Deus quer saber, querido, é aquela que Ele conhece lá no fundo. Não é o que está sendo manifesto aqui para o lado de fora, que aos olhos dos outros pode parecer toda a verdade. O Senhor ama a verdade lá no íntimo, do que acontece lá dentro. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Você entende por quê que você prega para os outros, tenta ensinar os outros e eles não se convertem? Porque ele fala, quando o Senhor me purificar e me lavar, aí sim ensinarei os transgressores e os pecadores se converterão. Porque você tem a palavra na boca, mas não tem autoridade. Você fala de Deus, mas o mundo espiritual trava o ouvido de quem está ouvindo, trava o coração de quem está ouvindo. E nem Deus quebra, porque Ele fala, você está dando legalidade, porque você não é o que você está dizendo. Então você não tem autoridade para fazer. Por isso que a autoridade de Jesus é testada e é provada por Satanás, não no que Deus podia fazer, mas do que Jesus podia fazer, mas do que Jesus era. Você é. Você é quem diz ser.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te alegras em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Até aqui. Ele está dizendo, eu sei que o Senhor não se agrada de eu ir na igreja e entregar as coisas e falar, agora eu vou fazer direito. O que o Senhor quer é que tudo aqui dentro seja quebrantado. Isso é o sacrifício. Isso é o que eu peço. Agora a gente pode olhar para isso e falar, entendi, eu vou fazer uma oração dessa então para o Senhor de todo o meu coração. Sabe o que Davi viu antes de falar isso com Deus? Samuel, 2 Samuel, abre lá, capítulo 11. Desculpa, capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Ou seja, a tua descendência vai se levantar contra você. E tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Ele está dizendo assim, você fez escondido. E a história toda, quando Natan acaba de falar isso com Davi, Davi fala assim, pequei, errei, não vou nem me defender. Deus está falando assim, você não vai morrer. Porque a sentença de Davi era, esse homem tem que morrer e tem que restituir 4 vezes mais. Quando Natan conta a história que era uma ovelhinha que foi roubada, Davi, como profeta, lança uma sentença. Esse homem precisa morrer. E restituir 4 ovelhas. Natan fala assim, você não vai morrer. Deus perdoa o pecado com relação à morte. 4 filhos de Davi morrem. Como sentença, você matou um filho meu. Você paga 4 vezes. Foi a sentença que você deu. E Deus já está ali. Tem 1 ano isso. Davi está arrebentado por dentro. Tem um salmo que eu não me lembro agora, que Davi diz assim, enquanto me calei, os meus ossos envelheciam dentro de mim. Davi se remoeu durante 1 ano com aquilo guardado dentro dele. Doendo dentro dele um pecado escondido lá de trás. Que ninguém sabia. Joabe sabia, talvez alguém mais próximo, mas ninguém sabia. E Davi com aquilo guardado. Quando Natan confronta ele, ele nem resiste. Ele fala, é verdade. Faz o que o senhor quer fazer. E Deus começa a preparar o caminho da restituição. E como é que tem que ser o caminho da restituição? O que você fez, Davi, vai vir como consequência sobre a sua descendência. A espada não se afastará da tua casa. Porque o mundo espiritual vai requerer isso. E eu não posso negar. Eu te dei autoridade para abençoar toda uma nação e gerar o Cristo. O outro lado também é verdadeiro. Você deu autoridade para isso. Você trouxe a espada para a tua casa. E a espada não se afasta da casa de Davi. Filho matando filhos. Davi, você trouxe prostituição e adultério para dentro da tua casa. Um filho de Davi estupra uma irmã. Dentro da própria casa. Você imagina o que é isso? Seu filho estuprando a tua filha. Depois de maior já. Chega a notícia de que um filho matou o outro na rua. Imagina o inferno que virou a casa de Davi. A gente não repara em algumas coisas às vezes. Davi lindo, tudo é muito bonito, é verdade. Davi morreu sozinho na cama. Tiveram que trazer Abissag, uma virgem, para esquentar o corpo dele. Ele não tinha um filho para cuidar dele no fim da vida. Homem de Deus, mas trouxe sangue para dentro de casa. Enquanto ele estava morrendo, tinha um filho querendo ganhar trono de um lado, o outro brigando do outro lado, e Salomão não sabe lá onde estava, e a mulher dele ali, tentando falar, dá o trono para o meu filho, não dá para o outro, ele vai para ele, mas sozinho. Deus perdoa? Perdoa. Descendências pagando o preço daquele erro. E filhos que não tinham o sangue de Cristo para de repente remir o que o pai fez ali. Filhos que naquela geração já estavam perdidos. Mas no fim de tudo isso, Deus apresentando o caminho da remissão, a primeira coisa que Ele fala, eu vou arrumar, eu não vou te tirar do trono, perdoei, você não vai morrer. Mas a primeira coisa é, o que você fez escondido, tem que vir para fora.
teus filhos vão fazer debaixo deste sol. Eles foram para o terraço, ele foi para o terraço do palácio, tomar todas as mulheres do pai, e toda a nação vendo, porque aquele era um símbolo de que ele estava assumindo a cadeira de rei. É como um leão, quando ele toma posse de um território, na savana, o que ele faz? Ele pega todas as fêmeas, e tem relação com todas elas, para declarar, eu sou o rei desse lugar. E um rei faz isso, ele toma as mulheres, falou, mas isso vai ser feito diante de todo mundo, você entendeu, Davi? E aí quando você vai olhar para Davi, você vê Davi quase que anestesiado, mas não é anestesiado, você conhece o coração dele ali. Ele está fugindo, e falando, nem me defendam. E vem um qualquer e começa a jogar pedra nele, e querem matar ele, Simei começa a jogar pedra em Davi, vamos matar ele. Ele fala, você está doido? Eu errei mesmo, deixa ele jogar a pedra. O que ia acontecer? Eu não estou mais preocupado com nada. Sabe o que me alegra? O Senhor me aceitou de volta. Eu perdi todas as mulheres, eu perdi o reino, mas no Salmo 51, o que ele tinha pedido para Deus é, só não me retires o teu espírito. Em nenhum momento na oração ele fala, mas restaura o meu reino, restaura o meu casamento, restaura isso, arruma aquilo. Ele fala assim, Deus, eu pequei só contra o Senhor. Mas ele pecou só contra Deus? Não, ele pecou contra Urias. Ele pecou contra os filhos, ele pecou contra um monte de gente, mas quando ele olha, o que ele está dizendo com aquela oração, é lá no fundo, o que me importa é o que o Senhor pensa a meu respeito, e não o que os outros estão pensando a meu respeito. Não me retires o teu espírito, Senhor. O resto, leva tudo o que o Senhor quiser. Essa é a única forma de você conseguir voltar, arrumar todas as coisas, destruir a reputação se necessária. E nisso prova quem é que meu coração ama de verdade. É a mim ou é a Deus? Nisso você se conhece. Fala, Deus, eu prefiro ficar sem o Senhor. Eu prefiro ter um monte de área da minha vida suja. Eu prefiro ter demônios influenciando um monte de área da minha vida. Eu prefiro ter demônios tocando nos meus filhos, nos meus netos, do que expor meu nome desse jeito. Do que me arriscar a perder um monte de coisa que eu conquistei. Ah, não dá não, Deus. E por misericórdia você vai para o céu, talvez no fim da vida, e vai, e amém. É a história da avó que se prostituiu lá atrás, que era uma prostituta, espalhou maldição na família toda, e no fim da vida, Senhor, entregou a vida para Jesus, e Jesus vai levar. Porque salvação é de graça, remissão custa. Ir para o céu é de graça, remir custa. Jesus já estava no céu, remir custou a vida dele. Ir para o céu depende da confissão da tua boca. Remissão é outra história. Arrumar o legado que os meus pais deixaram e que eu estou deixando e já deixei para os meus filhos, das coisas que eu fiz no passado, é outra conversa. Vai te custar. Quando Paulo fala, eu acho que Paulo que fala, vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Ele não está falando sobre você derramar sangue em função de ir para o céu. Ele está falando sobre arrumar pecados de sangue, de lutar até o ponto do derramamento de sangue pela remissão e não pela salvação. Porque pela salvação, o sangue de Cristo já pagou. A remissão é voltar, retirando e quebrando todos os altares de sangue que eu formei lá atrás. Cada vez que eu me uni com uma prostituta, cada vez que eu me deitei numa cama que não era minha, com uma mulher que não era minha, cada vez que eu quebrei alianças, quebrar tudo aquilo para remir a descendência. Orar em cima de tudo aquilo, pedir para o Espírito Santo que dê sabedoria, Senhor, onde é que estão essas chaves que Satanás ainda tem? Onde é que estão áreas da minha vida que ainda estão presas, que minha vida financeira não vai, não anda. Eu não consigo ser próspero, não é ter muito dinheiro, mas frutificar eu não consigo. Onde é que isso está preso, Pai? Alguém na minha descendência matou Gibeonita, eu estou devendo para alguém, não sei. Você vai dizer assim, você matou, você fez, seu pai fez. O que eu faço? Usa a mesma autoridade que Jesus te deu, para pegar o sangue de Jesus e pagar aquilo. A mesma boca que você abriu para amaldiçoar. Porque o que gerou maldição em cima da tua filha e do teu filho foi a tua boca, não foi a boca de Deus. Jesus morreu, mas se com a tua boca confessares, você vai para o céu, e não com a boca de Jesus. Eu amaldiçoei, eu vou lá arrancar aquela palavra. Satanás, eu disse mesmo aquele dia
que minha filha era para ser um homem. Mas eu estou vindo aqui para dizer que não é não. Pague a quem deve. Foi Deus que você traiu? Foi Deus que você enganou? Não foi. E por que em Deus que você está indo para pagar a dívida? Você tem que ir onde você deve. Foi a Olivia. Então aquele dia eu falei, você vai lá pedir perdão para a Olivia. Ela não entende, ela também não entende. Quando você disse que não queria. O mundo espiritual é que entende. Então você vai falar, Olivia, me perdoa, porque eu lancei uma palavra sobre a tua vida. Você vai pedir perdão para quem mais você deve? Você deve para o teu marido. Porque ele ia colher um fruto maldito disso também. Então vai lá, pede perdão para o teu marido. Miqueias, me perdoa. Porque na loucura e na minha falta de discernimento, eu lancei uma palavra que eu não podia ter falado. Devo mais alguém? Não. Está pago? Tá. Agora eu vou lá em Satanás. Está pago, em nome de Jesus. Você não tem autoridade. Aquela palavra foi arrancada e você não tem mais laços para segurar na vida dela. Entendeu, diabo? Acabou, ele tem que sair, ele não pode ficar porque ele não tem mais legalidade. Eu paguei. Isso é o sangue de Cristo, isso é o que Jesus disse na cruz. Telestai, está pago. Jesus disse, está pago. O problema é que Satanás tem um monte de promissória na mão. Porque você pecou no oculto. E quer resolver as coisas nas trevas. Mas como a gente viu, se anda na luz, o sangue de Cristo te lava de todo o pecado. Mas se está na luz. Porque o que está nas trevas ainda está debaixo do império das trevas. Satanás ainda agarra aquilo na mão. E te condena e te acusa. E condena a sua terceira e quarta geração. E você pecou uma vez. Teu filho se torna um promíscuo. Você, mulher, se entregou uma vez. Tua filha se torna uma prostituta. E vão apedrejar aquela mulher e mandar ela para cemitérios. E ela vivendo em cima de herança dos pais e nem sabe por quê. Porque a igreja se tornou irresponsável com as descendências. Se tornou irresponsável com remissão. E quer saber de salvação, mas não quer remir nada. Não quer arrumar as coisas que foram feitas. Não quer trazer luz sobre as coisas que foram feitas. E Deus é um Deus justo. Fique de pé, querido. Abaixe sua cabeça. O caminho de volta não é fácil. Jacó um dia saiu de casa. Saiu fugido de casa, porque roubou o lugar do irmão. Deus perdoou o pecado dele, lógico que perdoou. Perdoou, abençoou ele fez uma aliança com Jesus, ele não conhecia Deus. Jacó conhecia Deus pelo que os pais falavam. Quando ele vai fugir, ele deita numa pedra, dorme. Aí Deus aparece para ele, ele fala, ó, se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ser meu Deus também. Por enquanto o Senhor não é, eu não te conheço, eu conheço a história. Mas eu vou ter uma aliança com você também. E o me abençoar não é me dar dinheiro, é se a minha viagem for tranquila, o Senhor me guardar durante a viagem. Ele está se apresentando a Deus, e Deus está conhecendo ele, se apresentando a ele ali. Então não é um voto de fazer musiquinha, se o Senhor me abençoar, fazer eu ficar rico, e aí vai ser meu... Isso é uma prostituição lascada. É um homem conhecendo a Deus. E ele conhece a Deus naquele caminho. E quando ele volta, ele é outro homem. Mas não basta ele ter conhecido a Deus. Ele tem que arrumar o que ele deixou lá atrás. Então ele volta disposto a devolver para o irmão riquezas e muitas riquezas. Porque ele sabia o que ele tinha feito com Esaú. E ele volta com aqueles rebanhos na frente para entregar. E morrendo de medo do irmão tentar matar ele. Manda as crianças na frente, as mulheres. Vai mandando as coisas na frente e vai chegando. Manda os presentes na frente. E quando ele chega para confessar o pecado dele diante do irmão, disposto a ser apedrejado e ser morto se acontecesse. Mas ele sabia, eu não posso andar abençoado debaixo de Deus e construir a minha descendência devendo para ele lá atrás, eu não posso. Está errado. Ninguém mandou ele fazer isso, ele sabia que ele não podia carregar aquilo. E quando ele chega, o irmão abraça ele, fala, cara, esquece aquilo. Te amo, você é meu irmão. Pode ser que não acontecesse, que o irmão fosse falar, não, eu quero um filho teu como pagamento, eu quero ir. Ele não sabia o que o irmão ia pedir. Mas ele deixou de se preocupar com a reputação dele. Falou, eu preciso consertar as coisas. Eu preciso consertar o que aconteceu lá atrás. E aí ele pode liberar toda a descendência dele. As 12 tribos. Para naquela terra
construírem tudo que Deus disse que ia fazer em cima deles. Abaixe sua cabeça, querido, fala com Deus.